Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Provérbios, capítulo 23. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda inveja, de toda palavra contrária, de toda palavra maligna lançada contra a nossa vida e contra nossas famílias, em nome de Jesus. Senhor, estamos diante de Ti aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Em Provérbios 23, verso 1 diz assim: quando te assentares a comer com algum governador, considera bem para o que estiver diante de ti. Então está dizendo aqui, toma cuidado, observa, cuidado com o engano, e põe a faca à tua garganta se tiveres grande apetite. Isto é melhor que você se retraia, você se puna, você se autovigia aí, para que você não venha cobiçar, para que você não venha ter grande expectativa, nem sempre porque você está diante de alguém ali que é um governante, alguém que seja já muito conhecido, alguém que aparentemente vai te trazer um ganho. Isso é algo vantajoso, Então, quando diz aqui assim, as palavras de quando tiveres grandes apetite, Então tá dizendo aqui que não tem a ver com comida, Está falando do desejo de ser igual àquela pessoa, ou de, obter o que aquela pessoa tem, autoridade, ou de obter coisas materiais que aquela pessoa possui. Então, nós temos que estar atento quanto a isso. Não cobices os teus manjares delicados, porque é pão enganoso. Então, não é para o homem ficar querendo aquilo que está posto diante dele. Então, eu não sei o que o inimigo tem tramado para colocar diante de você, mas é para você estar atento, para você não cair no laço do inimigo. Deus está nos alertando para nós pedirmos para Ele sabedoria e discernimento. Deus vai dar discernimento quem fica e quem vai, quem permanece e quem vale a pena estar conosco, quem realmente é para ficar. Aleluia, Então não cobice os seus manjares delicados, porque é pão enganoso. Não te fadigues para ser rico, e não apliques nisso a sua própria sabedoria. Então, nós não devemos procurar o caminho da riqueza, nós não temos que nos esforçar, fazendo cursos, correndo atrás de coisas. Não que nós não devemos, mas nós não podemos deixar Deus de lado para correr atrás dessas coisas, porque isso não agrada o coração de Deus, Então Deus, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo para nós confiarmos em Deus. Nós vemos que tem pessoas que não têm grandes cursos, não tem faculdade, e ela muitas das vezes, ela tendo o Espírito Santo de Deus, tendo o favor de Deus com ela vai longe, ela cresce, ela prospera. Então, a nossa confiança, a nossa sabedoria tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus. Então, nós estamos sendo chamados hoje pelo Espírito Santo de Deus para confiar verdadeiramente em Deus e deixar Ele guiar a nossa vida, Ele ser a minha e a tua sabedoria. Que nós venhamos deixar Ele nos conduzir para uma vida de sabedoria. Aleluia! Terias tu que fixar os teus olhos naquilo que não é nada? Então, as coisas terrenas, as coisas desse mundo são passageiras, por mais que aos olhos humanos pode parecer grandioso. A nossa mente, nosso coração não tem que estar nessas coisas, Nós não podemos estar apegado a coisas, mas sim em Deus, e sim nos princípios da palavra do Senhor, mas sim no reino de Deus. Então, terias tu que fixar os teus olhos naquilo que não é nada? Então Deus diz que toda e qualquer riqueza que o homem possa possuir é nada. A pessoa pode se gabar, Tem pessoas que vivem, ainda mais cristão, Muitas das vezes eu dou até risada, porque assim,
cristão que vive com medo da inveja. Poxa, desde que nós aceitamos Jesus, nós somos invejados pelo inimigo da nossa alma, porque ele perdeu o direito das bênçãos de Deus na vida dele. E nós temos livre acesso a todas as bênçãos de Deus. Nós temos o favor de Deus conosco. Nós somos ricos em Deus, que é o dono do ouro e da prata. Ele é o criador dos céus e da terra. Então, nós temos, né, em Deus todas as coisas. Aquele que fere, mas também cura. Aquele que deu Jesus para nos salvar. Ele é o Salvador. Aquele que nos tirou de um lamaçal, de uma dor, né? A dor de estar longe, né? Ali, de ter sido ali afastado, né, da presença de Deus devido ao pecado. Então, nós somos ricos de coisas que dinheiro não pode comprar, que é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, não fique apegado às coisas materiais. Essas coisas vêm e vão, né? Mas aquilo que Deus dá para mim e para você é eterno. E a nossa fé tem que ser inabalável, crendo naquilo que Jesus fez por nós na cruz, que pagou um preço, nos resgatou de um lamaçal de pecado, nos, né, salvou. Então nós temos que crer e confiar que somos salvos em Cristo Jesus. Porque certamente cairão asas como asas de águia e voarão ao céu. Então veja, né, nós não temos que botar nossos olhos naquilo que não é nada, mas nós temos que estar com nossos olhos voltados às coisas do reino de Deus. Nós temos que estar com a nossa fé fixada em Jesus, única e exclusivamente no nosso Rei Jesus. Verso 6 de Provérbios 23 diz assim: não comas o pão do homem de olho mau, nem cobices os seus manjares. Aleluia, porque conforme pensa em seu coração, assim ele é. Então, quando fala que ele é mau, assim como ele pensa no seu coração, ele é maldoso, né? Aleluia. Ele diz, né? Come e bebe, diz ele, mas não está contigo no seu coração. Então, é aquela pessoa, né, que te chama para perto, né? Fala que é com você, diz come, bebe comigo, participa, mas no coração dele não é contigo. Porque no coração dele, ele é avarento, né? Ele é avarento, ele é uma pessoa que ele tá vendo ali, olha, tá comendo e bebendo o que é meu, tô tendo prejuízo. Esse é o homem mau, ó. Vomitarás a parte que tu comeste e perderás as tuas suaves palavras. Então, o Espírito Santo de Deus está dizendo ali, né, que todo cristão não tem que ter desejo de possuir aquilo que um homem maldoso possui. Às vezes ele é rico, mas ele não é rico das bênçãos de Deus, somente de coisas materiais. Então nós temos que estar atento, né? E isso nós vomitaremos, seremos lançados tudo que aquilo que comeu não tem proveito nenhum, né? Então, nós não temos que ter olhos para aquelas coisas más, porque aquilo vai fazer mal para nós. Foi ali oferecido, mas com um mau pensamento. Então, nós temos que olhar para a cruz, que é Jesus. E nós perderemos as nossas suaves palavras, isto é, porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós ali vamos repartir quando está em comunhão, comendo, achando que estamos em comunhão com alguém que é maldoso, não tem proveito algum, porque ela só está preocupada no que ela está perdendo, no que ela está oferecendo. Ela está ali pensando, qual é a forma que eu vou recuperar isso? Esse é o homem mau. Ó, não fales aos ouvidos do tolo, é mesmo que jogar pérolas aos porcos. Se você colocar ali um colar de pérola dentro do chiqueiro, aquele porco, ele não sabe o valor daquela joia, né? Então, não fales aos ouvidos do tolo, porque ele não vai valorizar, porque menosprezará a prudência das tuas palavras. Então, Deus, ele dizendo aqui, né, que uma pessoa tola, ela não deseja, ela não quer saber, ela não quer ser instruída pela palavra de Deus, ela não quer adquirir sabedoria vinda de Deus. Ela vai menosprezar as suas palavras, ela vai menosprezar aquilo que Deus vai te dar para instruir ela. Você pode estar falando coisas boas para ela, mas ela vai a todo momento menosprezar, porque a maldade não está em você.
Não está em você que quer falar o bem, quer incentivar ela, para ela crescer em Cristo Jesus, para ela amadurecer. A maldade está no coração dessa pessoa. Então, é melhor manter distância, aleluia, porque ela vai menosprezar as suas palavras. E não é que tem pessoas assim na nossa vida, né? Ela sempre vai arrumar uma maneira de ir contra aquilo que você falou. Ela vai interpretar da forma que ela bem quer. Ela vai distorcer as coisas, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né? Para a gente não ficar de olho no que o outro possui, né? Nossa visão é em Cristo Jesus. Então, ele continua dizendo, não transpasse os limites antigos e nem entres nas herdades dos órfãos. Então, Deus, ele vai aqui instruindo a dizer, né, que não é para nós nos apossarmos de nada, de alguém que seja indefeso, de alguém que está de alguma forma indefeso, que ele não tem condições de ali se defender sozinho, né? E tem muitos que são assim, ou pega o momento oportuno para ir lá e tirar aquilo daquela pessoa que está numa situação desfavorável. Ao invés de ser a mão estendida, ela é a pessoa que chuta o cachorro morto, que ela enterra ainda o coitado ali vivo, né? Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que ser mão estendida e não aproveitar os momentos de fracasso de alguém. Aleluia, porque o redor deles, porque o Redentor deles é poderoso, o qual julgará a causa deles contra ti. Então nós temos que entender que o Redentor é Deus, né? É o nosso Jesus. Então aqueles podem parecer pequeninos diante de muitos, mas ele tem um Redentor que é por ele. Então toma cuidado, aquele que você olha e você não dá nada, porque tem um Deus cuidando deles, tem um Deus ali, né, protegendo em nome de Jesus. Aplica o teu coração à instrução, isto é a palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo, e os teus ouvidos às palavras de sabedoria, que é única e exclusivamente a Bíblia, né, a palavra que vem do alto céus. Nós temos que nos aplicar a absorver tudo que Deus tem para nós. Não retires a correção da criança, pois mesmo fustigando-a com a vara, não morrerá. Isso é, nós temos que corrigir se for necessário, para o bem. Nós temos que corrigir nossos filhos, nós temos que educar nossos filhos nos princípios da palavra do Senhor. Tu as fustigarás com vara, isso, castigará com vara, e livrarás a sua alma do inferno. Então, nós temos aqui o dever, né, de fazer a correção apropriada, não com abuso, né, uma correção ali, alicerçada na palavra de Deus, para nós instruirmos nossos filhos, não ser pais abusivos, né, que isso também, ele vai ali deixar aquela criança vendo a visão de Deus Pai como distorcida. Ela não vai querer aquele Deus como pai, quando um pai é abusador na vida do filho. Mas quando esse pai, ele educa, né, ele usa a vara com sabedoria, esse filho vai entender que é para o bem. Assim como nós somos corrigidos pelo nosso Deus, nós sabemos que ele está nos corrigindo para o nosso próprio bem. Então, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos mostra, ela nos chama para o propósito, ela nos direciona para nós nos afastarmos do homem avarento, do homem mau, daquele que só visa lucro, aquele que só visa interesses, né? Aquele que a todo tempo só trama o mal, né? Então, nós temos que nos afastar desse tipo de pessoa que ele não valoriza a palavra boa que sai da nossa boca, né? Então nós temos que tomar cuidado, que às vezes a gente quer levar as bênçãos de Deus para essa pessoa, mas ela não vai dar ouvido, ela vai menosprezar. Então nós temos que estar atento para nós não jogarmos pérolas aos porcos. Amém? Então Deus hoje está falando para nós não nos fadigarmos em querer ser ricos, mas nós nos contentarmos com aquilo que Deus tem dado todos os dias, porque Ele é o Deus provedor da minha e da tua vida. Ele é o Deus que cuida de nós em cada detalhe.
Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é grandioso. Com Ele está a vida, o poder da vida e da morte. Com Ele está a bênção e também a maldição, né? Então, que nós possamos querer servir esse Deus com amor, com alegria, né? Que nós possamos ser filhos e não servos, né? Porque o servo, ele serve em troca de algo, mas o filho, ele tem liberdade de usufruir das coisas do Pai. Você não precisa servir para possuir algo de Deus, porque você é filho, e filho, ele tem liberdade de chegar dentro de um lar e sentar, abrir a porta da geladeira e pegar algo. Ele sabe que ele é herdeiro, né? Então, o filho, ele tem intimidade com Deus, de falar: Pai, nessa área eu preciso do Senhor. Nessa área eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor me abençoe. E ele está com os ouvidos atentos, e ele ama quando nós falamos com ele. Ele ama quando nós damos essa demonstração de fé. Ele está cuidando de mim, de você, em cada detalhe da nossa vida. Creia, não busque em fontes que não seja Deus. Não cobice aquilo, né, que parece ser vantajoso para você, mas que fere os princípios do Senhor. Mas permaneça na presença de Deus, confiando, crendo. Afaste daquele que tem menosprezado a palavra boa de sabedoria vinda de Deus, que tem saído da tua boca, né? Não invista daquelas pessoas que já deixou bem claro que não quer te ouvir, que não quer, né, que duvida daquilo que Deus tem para a tua vida. Mas busque no Senhor, e no tempo e na hora exata, Deus vai fazer, porque Ele é Deus. E toma posse, né, dessa tua identidade de filho, de filha amada, filho querido. Que nada nem ninguém venha falar que você é menos do que amado e querido. Não dê ouvidos à voz do inimigo da minha e da tua alma, que vai dizer que você não é digno, que você não é capaz, que você não pode, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, cada um seja feito conforme a sua fé, né? E que nós possamos ser esse povo que vai morar no céu, mas que já está usufruindo das bênçãos de Deus nessa terra. Porque Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Ele diz, né, na palavra dele, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, que nós possamos exalar esse Espírito, que nós possamos tomar posse de tudo que Deus fez por nós naquela cruz. Ele diz que as dores, as pisaduras que era para ser sobre nós, foi levada sobre ele. Então, que nós possamos descansar em Cristo Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia, toma posse no nome de Jesus. Então, a palavra de Deus hoje para nós é: não cobices a riqueza do tolo, do homem mau, do homem avarento. Não queira fazer negócio com pessoas avarentas, né? Toma cuidado em qual mesas tem tido convites para você sentar. Cuidado, né? Deus, ele vai te revelar. E não gaste, né? Não fales aos ouvidos do tolo. Não gaste a tua palavra falando com pessoas tolas, que já deixou bem claro, que já menosprezou a prudência da palavra de Deus que está na tua boca. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Corrija o menino, corrija o filho, mostre o caminho, e ele vai se alegrar. Essa correção que nós temos que usar com os nossos, isso livrará a alma dele do inferno. Então, Deus está hoje nos direcionando nessas áreas, que nós venhamos tomar cuidado. Quais são as mesas que vão nos chamar para sentar? Nem toda mesa é para nós estarmos. Nem todo banquete é para nós usufruirmos. Amém? Louvado é o nome do Senhor. A graça de Deus, a tua graça me basta. Que você possa falar isso. A tua graça me basta, Senhor, porque Ele vai te dar graça em tudo. E você começa a agradecer por tudo que você tem, por tudo que você possui. Começa a lembrar de onde Deus te tirou e onde você está. Começa a lembrar por todas as lutas e guerras que você passou, e muitas das vezes sozinho.
né? Você não teve uma mão estendida. E quem esteve com você? O leão da tribo de Judá, o Senhor, o Rei poderoso e santo, aquele que não menospreza nenhum dos seus. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.